Tartarugas Ninja 2012 e Miraculous são duas produções muito distintas que eu assisto com bastante frequência. Cada um possui sua própria história de fundo, temas secundários e muitas distinções que tornam essas séries tão diferentes comparada uma à outra. Mas o que com certeza mais se destaca entre as duas obras é o sistema de poderes que elas apresentam. Mas vocês já pararam para pensar quais Miraculous os personagens de Tartarugas Ninja 2012 poderiam usar? Eu pensei nessa hipótese e cheguei a uma conclusão com base na minha opinião. Então no vídeo de hoje eu irei apontar quais Miraculous as tartarugas e os demais personagens poderiam portar. Antes do vídeo começar, quero dizer que essa é só a minha opinião e está tudo bem você concordar ou não com ela. Só cuidado no que comenta nos vídeos, beleza? E também que isso é só uma situação hipotética, já que eu duvido muito que boa parte dos personagens usariam Miraculous se realmente existisse no seu universo. Então não precisa comentar que eles não usariam Miraculous por N motivos, até porque eu tenho ciência disso. E por fim, eu queria avisar que eu irei falar da caixa de Miraculous principal da série, que é a caixa de Miraculous chinesa, já que a caixa nativa americana e as demais espalhadas pelo mundo ainda não foram mostradas com mais detalhes. Já deixa o like e se inscreva no canal se você gostou desse novo quadro. A começar com um dos Miraculous mais poderosos da caixa chinesa, o Miraculous da Joaninha com o poder central chamado Talismã. O poder principal desse Miraculous é invocar o Talismã, que é um objeto aleatório de pura sorte que faz você cumprir seus objetivos. Ele também é um poder adaptativo. Para pessoas mais diretas, vem objetos mais diretos, e para pessoas mais complexas, vem objetos mais complexos. Por ser um Miraculous de pura estratégia que necessita até mesmo de um alto grau de QI para extrair o máximo dessa joia, o personagem que mais se encaixa para usar os brincos da Joaninha é o Donatello. Sim pessoal, eu sei que vocês acharam que seria o Leonardo, mas eu vou explicar o porquê dessa minha escolha. O Donatello sempre está na parte técnica e estratégica de quase todas as batalhas. Ele se encaixa com a parte esmagadora dos Miraculous, mas eu acho que o da Joaninha para ele seria perfeito por dois fatores. O primeiro fator e o mais óbvio é que o da Joaninha tem que estar com um personagem que pensa na série, e ao menos o Donatello não deixa a desejar nessa questão. E o segundo fator é que ele tem um QI extremamente alto e se adaptaria facilmente com a complexibilidade que o Talismã proporciona. Fora que na própria série ele explorou muito bem a magnitude dos poderes psíquicos da Emperor, então não seria difícil ele saber extrair o máximo dessa joia tão poderosa. Então por isso o Donatello é o mais apto a usar um Miraculous da criação. Agora temos o Miraculous, que é o par do Miraculous da Joaninha, o Miraculous do gato que garante o poder da destruição. O poder principal desse Miraculous se chama Cataclismo, e é uma onda de azar onde pode destruir tudo o que toca, seja qualquer tipo de matéria, quase todo tipo de magia e de certa forma quase todos os tipos de seres vivos. Apesar de ser um poder que em tese parece ser simples, o Cataclismo é a força mais ofensiva de todas e deve ser usado por alguém centrado e com limites nas suas próprias emoções, já que esse poder pode sim desviver alguém caso o portador desse Miraculous use-o diretamente em um ser vivo. Então por isso o personagem mais indicado para usar o anel do gato preto é o Leonardo. Ele é o personagem mais bem centrado e que com certeza não usaria esse poder para machucar um inimigo, nem muito menos para benefício próprio. Na própria série, várias vezes ele se demonstrou ser alguém responsável, piedoso, calmo e bastante cauteloso em várias situações, apesar do lado dele adolescente falar mais alto algumas vezes. Com base nesses argumentos, eu diria que o Leonardo é sim o mais indicado para usar um Miraculous da destruição. Partindo para o próximo Miraculous, temos o Miraculous da Raposa com o poder da ilusão. O poder principal desse Miraculous se chama Miragem e garante todo e qualquer tipo de ilusões. Por esse ser um Miraculous de suporte e não poder entrar diretamente na batalha, eu escolhi o Bebop como o seu portador ideal. Eu escolhi ele justamente por ele ser bom em combate de curta e média distância, por possuir equipamentos tecnológicos muito úteis para serem usados em combate e também por justamente ele ter um estilo de batalha irritantemente útil em várias ocasiões. Claro que ele não se daria tão bem com esse Miraculous logo de cara, por ele brincar muito em muitas batalhas. Mas ainda assim acredito no potencial que o Anthony possui. Na minha opinião, um poder de ilusão seria perfeito para ajudar ele a ter mais chance contra as tartarugas. Para o próximo Miraculous, temos a pulseira do Miraculous da Tartaruga que garante o poder da proteção. Esse Miraculous possui a capacidade de criar escudos de energia que são super resistentes. Eu escolhi esse Miraculous para o Casey Jones por dois fatores. O primeiro é que ele é um humano comum e pode se machucar nas batalhas, já que possui a resistência de qualquer humano e qualquer Miraculous garante ao menos super resistência. E o segundo fator é que se eu desse qualquer Miraculous ofensivo para ele, com certeza ele ou usaria para benefício próprio ou mataria o primeiro vilão na impulsividade. Imagina eu dando o Miraculous do gato ou Miraculous do tigre para ele. O Casey
destruiria Nova York em tempo recorde, graças à sua impulsividade e senso de justiça. Logo, qualquer Miraculous que não ofereça uma possibilidade de machucar seu inimigo ou terceiros seria o ideal para o Casey Jones, na minha opinião. Partindo para o próximo Miraculous, temos o Miraculous da Abelha com o poder da submissão. Esse Miraculous possui um peão, que é a sua arma, que invoca o seu poder chamado Ferroada, que é um tipo de picada mágica da qual, se for atingido em alguém, paralisa esse ser instantaneamente. O personagem que eu escolhi para usar esse Miraculous é justamente a April O'Neil. Eu escolhi ela para esse Miraculous justamente por esse Miraculous possuir uma arma tão boa, tal qual o Ioiô do Miraculous da Joaninha, quanto por também possuir um poder de nocaute muito bom. Esse Miraculous é perfeito para April, já que ela própria já tem superpoderes, e na minha opinião seria muito apelão dar um Miraculous mais forte para ela. Agora ela pode usar seus poderes sem preocupação e com contramedida paralisar alguém caso chegue perto demais dela, já que boa parte dos poderes psíquicos da April são de suporte. Então na minha opinião foi uma boa escolha. Agora o Miraculous que não pensei muito para ter uma ideia de qual personagem eu usaria é o Miraculous da Borboleta com o poder da transmissão. O poder principal desse Miraculous é a kamicotização ou acumatização, dependendo de como é usado. Esse poder permite você dar poderes para outras pessoas de acordo com a situação específica que a pessoa passou para levá-la a ser akumatizada. Ah, e vale lembrar que pode se auto-akumatizar também. Eu não pensei em nenhum outro personagem que seria perfeito para usar esse Miraculous que não fosse o Oroku Saki. Eu escolhi ele para usar esse Miraculous justamente por ele ser tão psicopata e maluco por causar o terror em Nova York, assim como Gabriel Agreste fez em Paris. Além de que ele tem recursos e disposição para akumatizar várias pessoas. E como ponto-chave para ele ser o melhor usuário para essa joia, ele tem a manipulação de seu lado, que o ajudaria muito a facilitar o processo de akumatização. Claro que isso não garante que ele vá conseguir o que quer, mas ainda assim é uma hipótese muito boa. Agora temos o Miraculous do Pavão com o poder da emoção. O poder principal dessa joia é de criar sentimonstros, seres que variam da forma e do tamanho dependendo da imaginação do portador. Por esse poder ser mega apelão e que envolveria inúmeros conflitos na série, eu o deixei com o personagem mais improvável de todos, o Bispo. O Bispo, na minha opinião, é o mais indicado para usar o broche do pavão. E por que dessa minha escolha? Bem, justamente por esse Miraculous ser forte demais. E como possui personagens que usaria muito bem, como o Donnie para o bem ou Baxter para o mal, então as coisas se resolveriam fácil demais dependendo de que lado essa joia iria estar. Fora que essa joia poderia se tornar uma contramedida para ameaças como a Toca, que só não destruiu a Terra porque ela não quis. Então esse Miraculous seria muito útil não só para proteger a Terra, como também os Ultrons, que infelizmente sobreviveram muito poucos. Passando para o próximo Miraculous, temos um dos Miraculous mais fortes de todos, que é o Miraculous do Coelho com o poder do viajar no tempo. Esse poder pode tanto ir para o passado quanto para o presente ou o futuro, sendo uma joia que exige muito autocontrole e cuidado para ser usada, já que qualquer erro poderia colocar toda a existência em perigo. O personagem que mais se encaixaria com esse Miraculous é justamente a Renée. A Renée já possui poderes temporais e inclusive os usa muito bem apesar de ser bastante desastrada. Mas o que faz ela ser a escolha perfeita para esse Miraculous é justamente ela saber de todas as regras temporais e a segui-las a risco, pois sabe que poderes temporais são bem complexos de se lidar. Então não tem um porquê do Miraculous da evolução ter outra pessoa como portador a não ser ela. Com o próximo Miraculous, temos o Miraculous da Cobra com o poder da segunda chance. Esse Miraculous permite ao seu portador voltar 5 minutos no passado a partir da sua primeira marcação, como se fosse um checkpoint temporal. Por ser um poder temporal bem forte e que não possui tantas regras quanto o do Miraculous do Coelho, eu escolhi o Garra de Tigre como seu portador fixo. Dentre todos os membros do clã do pé, o único com mais capacidade para portar essa joia seria o Garra de Tigre, porque ele possui um nível de estratégia impressionante em um campo de batalhas. Com o poder da segunda chance, ele poderia prever os passos de seus inimigos e armar várias armadilhas para eles. Mas eu deixei esse Miraculous do lado do mal justamente pelo talismã se adaptar à situação e conseguir ultrapassar esse poder. Então para mim está justo o Garra de Tigre usar esse Miraculous. Agora temos a Gargantilha do Miraculous do Dragão. Esse Miraculous garante o poder do dragão elemental, sendo eles o dragão de vento, o dragão de água e o dragão de raios. Bom, eu acho que não teria ninguém perfeito o suficiente para usar esse Miraculous se não fosse a Karai. Ela é a personagem mais indicada para usar esse Miraculous justamente por ela se adaptar tão bem à situação. Aposto que ela saberia exatamente o que fazer com o dragão elemental, já que, assim como seu pai Hamato Yoshi, ela se adapta a situações em uma quantidade de tempo muito impressionante. Sem contar que ela possui
possui um ninjutsu muito bom para autodefesa e por fim uma habilidade muito grande com espadas, o que seria perfeito já que a arma desse Miraculous é uma espada. Não achei nenhum personagem bom o suficiente para usar um Miraculous da perfeição como a Karai, por isso ela fica com essa joia. E agora para o próximo Miraculous, temos o Miraculous do cavalo com o poder do teletransporte. O poder principal desse Miraculous é criar um portal para teletransportar qualquer pessoa em qualquer lugar no universo. Eu admito que não soube em qual personagem colocar esse Miraculous por não ter boas opções, mas eu tive uma opção até que legal para os óculos do cavalo. O portador desse Miraculous é o Chris Bradford. Eu vejo ele como uma opção viável, já que a sua mutação como Hazard não traz muitos benefícios. Ao menos com o Miraculous, ele pode aumentar ainda mais a sua versatilidade com um conjunto de habilidades que sua mutação lhe concedeu. Então isso, em conjunto aos atributos físicos e o poder principal que o Miraculous proporciona, pode tornar o Hazard bem mais resistente nas batalhas contra as tartarugas. Partindo para o próximo Miraculous, temos o Miraculous do macaco com o poder da zombaria. O poder central dessa joia é o alvoroço, que cria um objeto mágico que, caso entre em contato com uma pessoa, bagunça seus poderes por um tempo indefinido. Na minha cabeça, o portador que faria sentido com esse Miraculous é o Han dos Dragões Roxos. Ele já é bem habilidoso em seu estilo de combate, e com o tipo de bastão que é a arma do Miraculous do macaco, ele ficaria ao menos mais perigoso tanto para os mutantes quanto para os portadores de Miraculous. Então para mim, ele poderia ser um portador excelente para a tiara do macaco, já que, na minha cabeça, ele não só faria um bom uso desse Miraculous, como também poderia chegar a níveis que a gente não imagina. Então acho que ele ao menos daria um belo trabalho para todos os personagens. Partindo para o próximo Miraculous, temos o Miraculous do porco com o poder do júbilo. Esse Miraculous dá o poder do presente, que é prender seu adversário em uma realidade onde acontece exatamente tudo o que ele queria, estando assim totalmente vulnerável no mundo real e nada a não ser o talismã pode acordar essa pessoa dessa paralisação psicológica. Por ser um Miraculous que mexe com o emocional dos adversários e ser um poder de nocaute, assim como o Miraculous da abelha, então a pessoa mais indicada para usar esse Miraculous é o Michelangelo. Ele foi escolhido para portar essa joia tanto por ele ser leve e brincalhão, quanto por ter uma maturidade emocional surpreendente grande para a idade dele. Então acho que esse Miraculous seria perfeito para ele, já que o deixaria mais versátil em uma batalha com o poder principal. Agora temos o Miraculous da cabra com o poder da paixão. O Gênesis permite criar qualquer tipo de objeto não mágico que sua imaginação desejar. Apesar desse poder ser perfeito para o Donatello e suas criações, eu escolhi o Rafael como portador desse Miraculous justamente por ele ser bem habilidoso com certos tipos de arma ninja. Para mim, ele é perfeito para esse Miraculous porque não faltaria armamento para ele no meio da batalha. Fora que ele poderia emprestar esse Miraculous para o Donnie caso fosse necessário. Não tenho porquê de dar um Miraculous ofensivo para o Rafael, já que ele é impulsivo, então não daria nada certo no meu ponto de vista. Logo, acho que essa é uma opção boa para o Rafael. Partindo para o próximo Miraculous, temos o Miraculous do touro com o poder da resistência. O poder principal dessa joia é permitir que o portador seja invulnerável a qualquer tipo de ataque mágico. Eu não precisei pensar muito sobre a minha escolha, já que o Ivan Steranko é o mais provável de usar esse Miraculous. O principal motivo por eu ter escolhido ele para usar essa joia é por justamente ele se encaixar bem com o Pierce do touro e também por ser um dos poucos que usaria a marreta com muita habilidade. O Ivan já tem uma resistência extremamente grande por ter uma mutação como o rinoceronte. E com a invulnerabilidade à magia que o Miraculous do touro traz, o tornaria ainda mais ameaçador. O Ivan Steranko seria uma pedra no sapato de vários personagens. Partindo para o próximo Miraculous, temos o Miraculous do Galo com o poder da sublimação. O poder central desse Miraculous é escolher seu próprio poder, sendo que não pode desejos, pedidos ou interferir na magia de outro Kwami. Apesar desse Miraculous ser bem forte, ele é muito adaptativo e possui um certo nível de habilidade cognitiva para ser usado da forma mais eficiente possível. Por isso o personagem mais indicado para usar esse Miraculous é o Hamato Yoshi. Não é mistério porque escolhi ele para esse Miraculous, pessoal. Ele é um sensei extremamente habilidoso e inteligente com um ninjutsu impecável. Ele se adapta tão perfeitamente a situações que chega a dar medo em seus inimigos. Então não seria difícil imaginar ele se sair tão bem com esse Miraculous, já que ele se sai tão bem no ninjutsu, quem dirá usando magia. Então sim, ele é a opção perfeita para o Miraculous do Galo. Como antepenúltimo Miraculous, temos o Miraculous do Rato com o poder da multiplicação. O poder central desse Miraculous é se dividir em muitas cópias que vai encolhendo do tamanho dependendo da quantidade. Eu acabei tendo uma ideia perfeita para o melhor portador desse Miraculous enquanto eu escrevia o roteiro desse vídeo. O melhor personagem para usar esse Miraculous é o Fish Face.
Eu deixei ele com esse Miraculous, já que ele pode fazer uma boa estratégia em conjunto com suas habilidades de mutante. Ele poderia fazer muitas cópias, entrar na cabeça de seu inimigo e usar o seu veneno para paralisar ou, em casos mais graves, levar de arrasta um inimigo sem que ele soubesse o que estava acontecendo. Nas mãos do Xavier, se tornaria um Miraculous perfeito para silenciar inimigos. Seria a combinação perfeita entre os poderes mutantes do Xavier com um Miraculous de suporte. Então por isso, ele é a escolha perfeita para esse Miraculous. Em penúltimo, temos o Miraculous do Tigre com o poder do Colisão. Esse Miraculous garante uma rajada de energia no punho, da qual provoca grandes danos no seu alvo. Não tinha opções melhores para usar esse Miraculous a não ser a Shinigami. Assim como o Case, a Shini não possui a forma mutante e pode se machucar gravemente em uma batalha. Então ela usar esse Miraculous ao menos garantiria uma resistência boa em combate. Fora que ela é bem centrada e tenho certeza que ela não acabaria com um quarteirão inteiro só brincando com esse poder. Sem contar que o ninjutsu dela é muito fora dos padrões. Como ela treinava com a Karai enquanto estava no Japão, pode-se imaginar que ao menos ela tem um certo nível de habilidade no ninjutsu, tal qual a sua melhor amiga. Por isso eu achei ela a opção mais viável para essa joia. E por fim, temos o Miraculous do Cachorro com o poder de localizar e pegar. Esse Miraculous tem como poder principal marcar e buscar as coisas com uma bola. Esse Miraculous pode ser útil para diversas coisas, mas não tanto quanto as outras joias. Por não ter um personagem específico em mente para usar esse Miraculous, eu decidi colocar o Mundogecko como um portador fixo. Eu não tenho muitos motivos para escolher ele com esse Miraculous, a não ser dar utilidade para ele no grupo dos grandes mutanimais. Eu poderia ter dado esse Miraculous para o Pit Pomba, mas ele ao menos tem um poder útil, que é voar. Mas no caso do Mundogecko, ele não tem nada de útil em batalha para atacar ou defender. Logo dei a coleira do Miraculous do Cachorro para ele ao menos ter utilidade nas batalhas. Agora recapitulando todos os Miraculous, as joias que ficaram do lado do mal foram raposa, cavalo, macaco, touro, cobra, rato e borboleta. E as joias que ficaram do lado do bem foram joaninha, gato, tartaruga, abelha, pavão, coelho, dragão, porco, cabra, galo, tigre e cachorro. Lembrando que essas escolhas são só a minha opinião, e caso vocês discordem ou não, deixe aqui nos comentários. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou tão longo e tão cansativo de fazer que eu tive que tirar um mês só para deixar ele pronto, já que eu tinha prometido ele a vocês meses atrás. Pelo menos agora, depois de tanta edição, eu posso finalmente descansar um pouco. Para compensar todo esse trabalho que tive, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.